Olá, bom dia, terceira série. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre período. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre período subordinado. O que é o período subordinado? Nós falamos nas aulas anteriores de período composto. Ele é composto por coordenação, não foi? Que eu disse que os períodos compostos por coordenação, eles são independentes. E hoje nós vamos começarmos a falar sobre o período subordinado. O que é um período subordinado? Diz o seguinte: período subordinado é aquele constituído por uma oração principal, a qual se subordina às demais orações, que atua sintaticamente como termos da oração principal, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, agente da passiva, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Ou seja, ele sintaticamente como é que eu quero dizer? Ele sintaticamente ele vai depender da oração principal e irá depender das demais. É o contrário do período coordenado, que ele é independente. O subordinado, primeira coisa que nós vamos estar identificando é a oração principal. Encontramos a oração principal, vamos ter ciência de que as demais orações serão dependentes da oração principal. Quando eu digo, só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele. Quando eu digo, só quando terminamos o namoro. O que aconteceu quando terminamos o namoro? Foi o que aconteceu, ela disse o quê? Que percebeu que gostava tanto dele. Ela só veio perceber o quanto gostava dele quando tinha terminado o namoro. Então, compõe e canta suas canções. Eu digo compõe. Se eu componho alguma coisa. Eu componho o quê? O que eu estou compondo? Minhas canções. Por isso que eu disse que o período subordinado, ele sintaticamente, ele depende de outra oração para que faça sentido. Temos a oração principal e os demais períodos sempre vai depender da oração principal, seja ela sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, um complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto. Independente do que seja, ela vai ter que estar dependendo. O período composto por subordinação, ele é formado pela oração principal e a oração subordinada. Ou seja, a oração subordinada, ela tem uma função sintática em relação à oração principal. Justamente por esse motivo é chamada de subordinada. Por que é justamente subordinada? Porque ela vai depender da outra para dar sentido ao período, para dar sentido à frase, para dar entendimento a essa frase. Quero. Se eu digo que eu quero, aí vocês vão e dizem, querem o quê? Quero o quê? Se eu quero alguma coisa. Eu quero estudar, eu quero sair, eu quero passear, eu quero comer, eu quero viajar. Se eu digo eu quero, a oração principal é essa, eu quero. Aí eu digo viajar, passear já é a oração subordinada, porque ela só tem sentido a primeira oração é a principal, a oração subordinada só tem sentido com referência à oração principal. Não sei dizer, se eu falo assim, não sei dizer o quê, não sei dizer a quem. Logo, ela precisa de um complemento para ter sentido. Quando os períodos, eles podem ser compostos por coordenação e por subordinação. No período composto por subordinação, nós vamos ter as orações subordinadas, que nós vimos no 9º ano. Quando eu digo assim, há períodos em que a oração coordenada e a oração subordinada estão presentes. Exemplo, vai ter um período vai ter período composto de oração subordinada e oração coordenada.
A primeira oração é a coordenada. A segunda oração vai ser sempre a oração subordinada, porque quando a primeira é coordenada, ela tem sentido completo, ela não precisa de complemento. Já a oração subordinada, o nome já diz, subordinação. Ela vai precisar de um complemento para dar sentido à frase. Enquanto ele falar, ficarei em silêncio e prestarei atenção nas suas palavras. Enquanto ele falar o quê? Então eu digo, enquanto ele falar, é uma oração subordinada, porque enquanto ele falar o que é que ele vai falar? Aí o que ela vai dizer, ó, ficarei em silêncio. Se eu digo ficarei em silêncio, pronto, ela é a oração principal. Porque eu disse, eu ficarei em silêncio, todo mundo sabe que eu vou me calar e pronto. E prestar atenção nas suas palavras. Pronto, eu ficarei em silêncio, a outra, né? Foi a oração principal. E prestarei atenção às suas palavras. Se eu vou prestar atenção, pronto, é uma oração coordenada. Ela deu sentido na frase que ela estava passando. Nas orações subordinadas, elas podem ser de 3, elas se dividem em 3. Elas se dividem em orações substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações substantivas, elas são aquelas que exercem a função de substantivo. O nome já diz, substantiva vem de substantivo. A mesma coisa as orações adjetivas, exercem a função de adjetivo. E as adverbiais, a função de advérbio. No nosso livro, nós vamos estar terminando esse primeiro período, aqui onde fala de período por subordinação e período por coordenação, quando ele diz essa frase aqui na página 211. Dizem que sempre se deve sair da mesa com um pouco de fome, mas nunca consigo esperar tanto. A fala de Frank apresenta uma série de 3 orações desenvolvidas, organizadas em um período composto por coordenação e por subordinação. Por que é período composto por coordenação e subordinação? Porque tem uma oração independente e temos uma oração coordenada. Quando demonstramos esse período, para analisar, identificamos a função sintática e a relação estabelecida entre essas orações. Veja, a oração, qual a primeira oração? Dizem, pronto. Quando eu digo dizem, pronto, eu já sei. Dizem o quê? O que é que ele diz? Que sempre se deve sair da mesa com um pouco de fome. Essa foi a oração subordinada. Vamos aqui. Se eu pergunto o que, ele não tem preposição. Se eu falo a quem, vai ter preposição. Então, dizem o quê? Aí vem a classificação das orações subordinadas. Essa aqui, que sempre se deve sair da mesa com um pouco de fome. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direto, porque o verbo pede um complemento direto, o objeto direto como complemento. Dizem o quê? Que sempre se deve sair com um pouco de fome da mesa. E a oração coordenada sintética, adversativa, mas não consigo esperar tanto. Vamos tá falando sobre todas as orações substantiva, objetiva direta, objetiva indireta. Nós vamos estar conhecendo cada uma delas, mas nós vamos estar estudando por partes, que depois vai vir como é que se diz? Vai vir a atividade. Eu não passei a atividade do livro, porém os livros não tinham chegado. Mas os livros de vocês, da terceira série, é diferente dos demais. O que eu irei fazer? Eu vou estar fazendo com vocês as atividades aqui no livro, vamos estar postando na plataforma e fazendo aquela mesma coisa. Como é que eu quero dizer para vocês? Mandando as atividades digitadas, porque nós vamos estar voltando
para nossa escola. E quando voltar, embora nem todos tenham livro, mas com o meu livro, com o da Gabi, que ela tem, a Dália, eu tenho certeza que ela tem também, que o Noé tinha. Então, 3 livros já vamos dar para estar trabalhando na nossa sala, que eu acho que a sala de vocês não vai precisar estar dividindo pela quantidade de alunos que está tendo. Acho que dá pra gente fazer as aulas todas sem estarem com a remota, mas eu não sei se o Adalto e a Gabi vão estar vindo agora. Mas eu irei pegar as atividades, escanear para a gente estar fazendo aqui nas nossas aulas. Quando ele fala do período coordenado e período subordinado, é nesse aqui. Dizem o que foi que eu disse que quando o período, o que nós, para nós identificarmos o período, nós temos que identificar o quê? Nós temos que identificar as conjunções. Ou elas são adversativas, ou elas são adversativas, da ideia de aversão. É aquela mas, porém, são aquelas conjunções que nós estudamos no nono ano. A terceira série nós vamos estar dando uma revisada geral no que nós estudamos no nono ano. Quando ele diz que, então a primeira conjunção a primeira que nós identificamos é o primeiro período. Diz que eu sempre disse que os períodos nós vamos estar identificando os conectivos, não foi? Dizem que, então o que aí é o primeiro. Então dizem, foi a primeira oração que eu chamei de ela de oração principal. Quando eu disse que sempre se deve sair da mesa com um pouco de fome, é a segunda oração. Aí tem uma vírgula, aí tem mas nunca consigo esperar tanto. Então é a terceira oração. Então foi a primeira oração, a segunda oração e a terceira oração. Porque eu disse que os períodos eles possuem 1, 2, 3 ou mais oração. Vai depender da frase que querem falar. Mas eu já classifiquei aí a segunda oração em oração subordinada substantiva direta. Por que eu já fiz a classificação? Porque nós vamos começar a classificar as orações, vamos começar a classificar os períodos, se ele vai ser composto ou se ele vai ser subordinado, se eles ou serão coordenados. E as orações coordenadas, elas se dividem em 2 tipos. Elas se dividem assindética e sindéticas. E temos a divisão de cada uma. Nós vamos ficar só por aqui, no período composto por coordenação e por subordinação, que o período coordenado, ele é independente, ele tem o sentido completo, e o período subordinado, o nome já diz, ele vai depender da oração, ele depende da oração principal, a segunda depende da primeira, a terceira depende da segunda, e assim sucessivamente. Eles só vão dar sentido na frase quando estiver todas juntas, uma dependendo da outra. Por isso o nome diz subordinado, porque vem de subordinação, ele vai ter uma dependência de uma oração para a outra. Tenham todos um bom dia, uma ótima aula, fiquem todos com Deus, até a próxima aula.